Olá, eu sou a professora Rebeca e sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Biologia Celular e Molecular. Na videoaula de hoje você saberá a respeito das especializações da membrana plasmática, como por exemplo os microvílulos e estereocílios, as estruturas que promovem a aderência e vedação entre membranas, como as junções de aderência e de oclusão, estruturas que promovem a comunicação entre células vizinhas, que são as junções comunicantes, e por último, veremos sobre o transporte através da membrana, os tipos de transporte, como por exemplo o transporte passivo, ativo e a osmose. Então, começaremos a videoaula falando das especializações de membrana. Há alguns tipos de células, como por exemplo as células do revestimento intestinal, as células do revestimento de alguns tipos de túbulos renais, células do epidídimo e do ductus do aparelho genital masculino, que apresentam projeções em formatos de dedo, projeções digitiformes, chamados de microvílulos e estereocílios. Essas expansões são importantes por quê? Porque elas aumentam a superfície de absorção dessas células. Todos esses exemplos citados são de células especializadas na função de absorção, e essas especializações auxiliam essas células nessa função. Então, como consequência, essas especializações apresentam seu glicocálice, ou seja, a sua superfície recoberta por carboidratos, mais desenvolvido que o restante das células. Uma diferença entre os microvílulos e os estereocílios reside no fato de que os estereocílios, apesar desse nome, são estruturas imóveis, tá? Ambos são imóveis. Mas os estereocílios, eles são longos e ramificados. Bom, especializações que promovem a aderência entre células vizinhas ou entre as células e a matriz extracelular são os desmossomos e as junções aderentes. Ambos são formados por glicoproteínas que são dependentes da concentração de cálcio extracelular. Então, se houver alguma alteração na concentração do cálcio fora da célula, pode afetar as funções dessas glicoproteínas e, consequentemente, afetam a adesividade entre as células vizinhas. Os desmossomos são espécies de pontos, junções pontuais entre células que estão sob alta tração, alta força, como por exemplo, as células epiteliais de revestimento dos órgãos do trato digestivo, como a língua e o esôfago, como também as células do músculo cardíaco que precisam também dessa aderência, tá? E as junções aderentes, elas estão presentes também nos epitélios de revestimento em geral. Além dessas especializações, há tipos de zônulas que promovem a vedação parcial ou total entre as células vizinhas, que são as zônulas de oclusão. As zônulas de oclusão é uma espécie de faixa contínua que envolve a superfície apical das células vizinhas, evitando que passem moléculas e íons através delas. Então, essa vedação ou oclusão é importante porque possibilita a existência de potenciais elétricos, a diferença de voltagem através da membrana plasmática, tá? E essas zônulas de oclusão também estão presentes principalmente em células de tecidos epiteliais. E, finalmente, também é importante haver, no contexto de um tecido, a comunicação entre células vizinhas, e essa comunicação é proporcionada através de junções comunicantes ou junções do tipo gap. As junções do tipo gap, elas são formadas por proteínas que formam espécies de tubos através das células vizinhas ou conexões. Através desses conexões,
passam moléculas pequenas, como nucleotídeos, aminoácidos, íons, não moléculas de alto peso molecular. As gap junctions estão presentes em células epiteliais, como também em células musculares, lisas ou cardíacas e células nervosas. Nesse esquema, nós temos os diferentes tipos de especializações da membrana e onde eles se localizam. Nesse exemplo, nós temos células com microvírulos na sua superfície apical, tá? Que é a superfície voltada para a luz, e as especializações de aderência e comunicação ficam na superfície lateral entre duas células vizinhas. De cima para baixo, primeiro nós temos as junções de oclusão, que vedam praticamente todo o espaço entre as células vizinhas, não tem espaço entre as membranas plasmáticas das duas células. Seguindo, nós temos as junções de adesão ou junções aderentes. Temos também os desmossomos, que são essas espécies de pontos de adesão entre as células. Uma outra diferença entre a junção aderente e o desmossomo são os tipos de filamentos do citoesqueleto que estão associados a eles. No caso da junção aderente, nós temos filamentos de actina, enquanto que nos desmossomos nós temos filamentos intermediários, como por exemplo a queratina. E finalmente, a última especialização que a gente comentou são os poros ou junções comunicantes, que permite a passagem de moléculas entre as células vizinhas. Bom, então a segunda parte dessa videoaula trata do transporte através da membrana plasmática. Como é que as moléculas passam através da membrana? Nós vimos na aula passada que a membrana funciona como uma espécie de barreira seletiva que permite fluxo contínuo de determinadas substâncias, permite que algumas substâncias entram e outras substâncias saem das células. E como é que ocorre o trânsito dessas moléculas? Então, o que vai afetar esse trânsito principalmente é a solubilidade em lipídios, já que a bicamada ela é formada principalmente por fosfolipídios. Então, os componentes apolares ou hidrofóbicos, eles atravessam facilmente a membrana plasmática. Já os compostos hidrofílicos, eles já têm uma dificuldade para atravessar a membrana e precisam de estruturas proteicas que formam canais ou transportadores para que ocorra a sua passagem através da membrana. Então, um dos tipos de transporte que temos através da membrana é o transporte passivo, em que não envolve o gasto de energia. Nesse tipo de transporte está relacionado à agitação térmica das moléculas do soluto, ou seja, a sua energia cinética, sendo o soluto aquela substância que está dissolvida em um solvente, que pode ser água, tá? E além dessa energia cinética, o que está envolvido no transporte passivo é também um gradiente de concentração, ou seja, os solutos eles tendem a ser transportados dos locais onde eles estão mais concentrados para os locais em que eles estão menos concentrados. Para quê? Para promover um equilíbrio da concentração desse soluto nos dois locais. Então, são dois tipos de transporte passivo, a difusão simples e a difusão facilitada. Na difusão simples, o que acontece? O movimento da molécula é a favor do seu gradiente de concentração, ou seja, de um local em que ele está mais concentrado para que ele está menos concentrado. Mas para que ele possa passar passivamente na membrana sem a ajuda de proteínas carreadoras, é necessário que esse soluto seja solúvel em lipídio, ou seja, lipossolúvel. Tem que ser também uma molécula pequena para passar através dos fosfolipídios e moléculas sem carga,
íons não conseguem passar por difusão simples através da membrana, tá? Então, na difusão simples não tem a ajuda de proteínas carreadoras, então essas moléculas pequenas e lipossolúveis passam através dessa membrana, do local onde ele está mais concentrado para o local que ele está menos concentrado, para equilibrar as concentrações desse soluto. Já no caso da difusão facilitada, como ela trata de moléculas maiores e moléculas hidrossolúveis, já tem a necessidade de ter proteínas carreadoras ou permeáveis, ou seja, estruturas que favorecem o transporte dessas moléculas, já que são moléculas não solúveis em lipídios. Então, para fazer esse transporte, já que se trata ainda de um transporte passivo, não tem um gasto de energia e é a favor de um gradiente de concentração, ou seja, de um local onde ele está mais concentrado para que ele está menos concentrado. Na difusão facilitada, essas permeases, como no caso aqui a gente está mostrando um transportador de glicose, ele se liga especificamente a essa molécula de glicose, muda a sua conformação, permitindo que a glicose seja transportada para dentro da célula. Outros tipos de moléculas também utilizam essa difusão facilitada, como por exemplo a frutose, a galactose e as vitaminas. Bom, no caso dos íons, eles não conseguem se difundir passivamente através da membrana sem a ajuda de proteínas, sem a ajuda de canais que promovem a passagem desses íons. Por quê? Porque os íons, apesar de moléculas pequenas, são moléculas com carga, então não consegue passar passivelmente na membrana, como no caso de moléculas pequenas lipossolúveis. Eles precisam de um canal, tá? E esse canal, ele forma uma espécie de poro que permite a passagem desses íons através da membrana. Lembrando que é um tipo de transporte passivo, sem gasto de energia, um local onde esse íon está mais concentrado para um local onde ele está menos concentrado. Já com relação à osmose, não se trata do movimento do soluto, e sim do movimento do solvente, mas que também segue uma diferença de concentração. Então, como é que ocorre a osmose? O transporte da água, ela vai de um local menos concentrado para o mais concentrado. Desse local que ela está menos concentrada, ou seja, que eu tenho menos soluto, eu tenho uma maior quantidade de água, ele está mais diluído. Então, essa água aqui tende a ir para um local onde eu tenho uma maior concentração de soluto, mas uma menor quantidade de água. Então, a água passa através dessa membrana, tentando igualar a concentração aqui desse soluto. Ela vai de um local em que esse soluto está menos concentrado para onde ele está mais concentrado, tá? Mas quem está se movendo aqui é a água, do local onde ela está em maior quantidade para o local em que ela está em menor quantidade. Então, o que acontece quando uma célula ela é colocada em uma solução hipotônica, ou seja, em uma solução em uma baixa concentração de soluto? Se ele está com baixa de concentração de soluto, ele tem uma grande quantidade de água aqui no meio extracelular. Então, essa água tende a entrar dentro da célula, o movimento osmótico aqui é para dentro da célula, fazendo com que a célula aumente o seu volume, ficando túrgida, e ela pode ficar tão túrgida a ponto de proporcionar lise celular. Ela vai ser lisada, liberando seu conteúdo no meio extracelular. Mas o que acontece quando a célula é colocada em uma solução hipertônica, ou seja, em uma solução em que eu tenho uma maior concentração de soluto, mas uma menor quantidade de água? A água ela se move no sentido contrário, ou seja, para fora dessa célula. E quando a água se move para fora da célula, essa célula
fica murcha e provoca o que a gente chama de plasmólise. Bom, transporte ativo, gente, é um transporte que envolve gasto de energia. Por quê? Porque é o transporte de solutos contra o seu gradiente de concentração, ou seja, do local em que ele está em baixa concentração para o local em que ele está em alta concentração. Então, ele vai contra um gradiente químico e um gradiente elétrico se tratar de um íon. E essa energia, para fazer esse movimento contra o gradiente, pode ser proporcionado pela hidrólise da molécula de ATP. O exemplo mais clássico de transportador ativo na célula é a bomba de sódio e potássio, certo? Essa bomba ajuda a manter as concentrações de sódio e potássio do meio extracelular e intracelular constantes, porque como a gente viu, o sódio ele está em maior concentração fora da célula, enquanto que o potássio está em maior concentração dentro da célula. Então, para a gente manter isso aí, esse transportador transporta o sódio para fora da célula contra o seu gradiente de concentração e o potássio para dentro da célula contra o seu gradiente, tá? Usando que energia? A energia proporcional pela quebra do ATP. A hidrólise do ATP proporciona a energia necessária para eu liberar o sódio para o meio extracelular e o potássio para dentro, contra os seus gradientes de concentração. Então, na bomba sódio-potássio, 3 íons sódio são transportados para fora da célula, enquanto 2 íons potássio são transportados para dentro da célula. Mas a gente tem outro tipo de transportador ativo, que é o cotransporte, que a energia para esse tipo de transporte não é provido pela hidrólise do ATP, e sim por um gradiente eletroquímico. Porque os íons, gente, como elas são moléculas carregadas, eles trazem uma força extra, trazem um gradiente iônico, um gradiente elétrico, que dá força também, que promove uma energia. Então, eu posso utilizar esse gradiente elétrico proporcionado pelos íons para transportar uma molécula contra o seu gradiente de concentração. No caso aqui, a gente tem um exemplo de um cotransportador localizado nas células intestinais, tá? Que usa essa força aqui dos íons sódios, que a tendência do sódio é entrar dentro da célula, tá? A favor do seu gradiente. Então, usa aqui a força proporcionada pelo transporte do sódio para transportar as moléculas de glicose, ó, contra o seu gradiente de concentração para dentro da célula, tá? Então, esse cotransportador está transportando tanto sódio e glicose para dentro da célula. É um tipo de transporte ativo, mas que está utilizando a força do gradiente elétrico do íon sódio para transportar a glicose, ó, contra o seu gradiente de concentração. Então, quando as duas moléculas estão sendo transportadas em um mesmo sentido, como o exemplo aqui mostrado, a gente tem um simporte. Mas pode ter o caso também das moléculas serem transportadas em sentidos opostos. E aí não é um simporte, é um antiporte. Então, um resumo aqui dos transportes de moléculas através da membrana. A gente tem os transportes passivos, sem gasto de energia, e o transporte ativo. No transporte passivo, a gente tem a difusão simples, que são moléculas pequenas, lipossolúveis, sem cargas, que passam através da membrana, tá? Mas no caso de moléculas com carga, os íons, eles precisam de canais para atravessar a membrana. Também pode ter transportadores para moléculas um pouco maiores e moléculas hidrossolúveis, que não podem passar através da membrana, certo?
E o transporte ativo, que é um transporte contra o gradiente de concentração com o gasto de energia. Mas o que a gente falou até agora refere-se a transporte de moléculas pequenas, tá? Então, para transportar macromoléculas, moléculas de alto peso molecular, é preciso outro tipo de transporte. Então, para transportar essas moléculas maiores, como por exemplo proteínas, polissacarídeos, polinucleotídeos, para dentro da célula, é o que a gente chama de endocitose, tá? Esse prefixo aqui quer dizer para dentro. Então, moléculas grandes, macromoléculas, podem ser transportadas para dentro da célula. A gente tem no nosso corpo células especializadas nessa função de englobar partículas maiores, como por exemplo bactérias e micro-organismos, para promover a defesa do nosso corpo contra esse tipo de micro-organismo, tá? Na endocitose ocorrem modificações visíveis na membrana plasmática, modificações que a gente consegue ver no microscópio de contraste de fase, por exemplo, e são dois tipos de endocitose, a fagocitose e a pinocitose. Também há o transporte de macromoléculas para fora da célula. A célula pode exportar macromoléculas e aí a gente fala de exocitose e não endocitose. Bom, então na pinocitose, o que ocorre? Ocorre a invaginação da membrana plasmática. Quando essa membrana invagina, ela acaba englobando o fluido extracelular e macromoléculas que estão ali diluídas. E, por fim, essas invaginações acabam formando vesículas que adentram a célula. Já a fagocitose ela é um pouco diferente, porque não ocorre invaginações da membrana plasmática, e sim a formação de prolongamentos ou pseudóptos. Esse tipo de endocitose é típico das células de defesa do nosso corpo, como os macrófagos e os leucócitos polimorfonucleares ou neutrófilos, que para desempenhar a função de defesa, o que eles fazem? Eles emitem os pseudóptos em uma bactéria, em um fungo, enfim. Emite esses pseudóptos englobando essa partícula, fagocitando essa partícula, e essa partícula já envolvida pela membrana passa a ser chamado de fagossomo. O fagossomo ele vai se fundir com a membrana do lisossomo e o lisossomo vai promover a digestão ou a destruição desses micro-organismos. Na exocitose, o que acontece? Eu tenho uma vesícula, que foi produzida dentro da célula, essa vesícula delimitada por membrana. A sua membrana se funde com a membrana plasmática, e ocorre a expulsão desse conteúdo dessa vesícula para o meio extracelular. Então, na exocitose não ocorre a ruptura da superfície celular, porque tem a fusão da membrana da vesícula com a membrana plasmática. Então, essa foi a nossa videoaula, na qual a gente falou das especializações da membrana plasmática e também do transporte através da membrana. Obrigada pela atenção e até a próxima videoaula.